Olha só, vamos fazer aí uma discussão sobre a candidatura do Bolsonaro e acho que tem muita coisa aí interessante para a gente discutir de uma maneira um pouco mais ampla essa questão. Tem uma amiga minha que disse assim para mim: ah não, o Bolsonaro é o que tem de pior aí no Brasil, né? Então eu não vou votar nele, vou votar no Lula, uma pessoa que até não votaria no Lula nunca, mas também não votaria no Bolsonaro, etc, etc. Então tem esse debate que está em aberto. Eu disse para ela o seguinte: quantos vídeos, quantas entrevistas você ouviu sobre o Bolsonaro? Quantas entrevistas você ouviu? E ela disse: ah, não ouvi nenhuma. Então eu falei: então você quer analisar um fenômeno sem entender o fenômeno. Então, na minha opinião, eu sou uma pessoa que, quando tem uma curiosidade, eu vou lá me informar. Quero saber, quando tem alguma coisa nova, eu vou lá me informar. Quando tem uma coisa que eu já conheço, beleza, eu já tenho uma opinião formada porque eu tive informações e constituí a opinião formada. Quando a pessoa tem uma opinião sem informação, é o que a gente chama de preconceito. Você tem um preconceito. Então, quando a gente vê o fenômeno Bolsonaro, a gente tem que entender o que é esse fenômeno. Então, a primeira coisa que existe é o seguinte: existe uma agenda, que é uma espécie assim de caixa preta na sociedade, que ela foi colocada dentro de um determinado espaço em que não há espaço para discussão. Qual é a caixa preta que o Bolsonaro está abrindo, e ele objetivamente está abrindo de uma maneira, digamos assim, radical e de uma forma que as pessoas estavam querendo que essa discussão fosse aberta? Primeira coisa, essa discussão do desarmamento, né? Eu, como sou um liberal e como sou um descentralizador, e como tenho discutido isso no mundo digital, e quando tenho discutido isso, inclusive, no meu livro Administração 3.0, que está saindo agora, né, pela editora Alta Books, a gente, quando tem aumento de complexidade, você precisa descentralizar as decisões. Você precisa descentralizar a complexidade para poder lidar melhor com a complexidade. Então, quando você estabelece num país em que só determinados grupos estão armados para combater a insegurança e a violência, aquilo ali fica pesado demais em cima daquele grupo e a sociedade toda começa a ter problema. Então, você concentra, né, o combate à violência, etc. Quando a gente fala de desarmamento, tem várias discussões, várias abordagens sobre esse assunto, né? E quando você fala de armamento, e quando você coloca, e você começa a discutir que cada fazenda vai ter lá o seu revólver, vai ter lá o seu fuzil, você em sua casa vai ter o seu revólver e tal, para se proteger, você vai descentralizar o combate a determinado tipo de violência. Você vai fazer essa descentralização, você vai reduzir o problema da complexidade. Porque se o cara entrar na sua casa, você está se defendendo de uma pessoa que entrou na sua casa, você não vai precisar telefonar, você não vai precisar chamar a polícia, que vai demorar 15, 20 minutos, você está ali protegendo a sua casa, o seu patrimônio. Então você está descentralizando, né, um problema. Obviamente que quando você fala em descentralizar e que você fala armar a população, da mesma maneira que um carro é uma arma, um carro pode ser uma arma e tem todo um processo social para você sair de uma pessoa que não usa carro para uma pessoa que usa carro, você vai ter que ter todo um processo social de uma pessoa que não usa arma para uma pessoa que usa arma. Vai ter que ter critérios, vai ter que ter normas, vai ter que ter determinado tipo de treinamento, vai ter que ter determinado tipo de compromisso que você assume quando você recebe uma carteirinha, né? Uma carteirinha de posse de veículo, você vai ter uma carteirinha de posse de arma, e aquela carteirinha vai ter, não precisa ser estatal, não precisa ser exatamente como é as autoescolas, etc. Não precisa ter um órgão central, você pode ter órgãos privados fazendo isso, e você vai ter uma autorização para ter aquela arma em casa em determinadas condições, etc. Você vai ter que proteger essa arma das crianças, você tem que proteger essa arma de determinadas situações, então você vai ter esse esquema, você vai descentralizar a segurança. Então, quando essa amiga minha disse: o Bolsonaro ele é o que tem de pior na sociedade, você vai dizer o seguinte: o Bolsonaro coloca isso como uma agenda central. É o único candidato a presidente hoje que coloca isso como uma questão central. E se você analisar, a maior parte das pessoas que hoje vivem na sociedade, principalmente as pessoas
né, que definem a eleição, são pessoas de baixo poder aquisitivo que vivem a questão da segurança, essas pessoas se identificam com esse discurso. Então não é um discurso vazio, não é uma coisa assim, as pessoas estão... Não, as pessoas têm uma agenda por trás daquele candidato, e aquela agenda atende a determinado tipo de coisa, você não pode ignorar essa discussão, né? Então, isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante também colocar, que eu percebo nas entrevistas que eu vejo do Bolsonaro, que é uma discussão seguinte, é a maneira de falar. A maneira de falar. Isso faz uma diferença muito grande. Se você pega, eu vou votar no primeiro turno no João do Novo, me considero isso. Se tivesse o Dória, eu votaria no Dória. Se você pegar o discurso do Dória, do João, do próprio Alckmin, etc., a maneira de falar, é uma maneira de falar pausada, é uma maneira de falar de quem está assim numa sala de jantar, né, tranquilo, conversando e batendo papo, etc. As coisas estão mais ou menos tranquilas, as pessoas estão mais ou menos calmas e tal, e a pessoa está expondo o seu ponto de vista, etc. Então existe uma forma de falar que é uma maneira mais moderada, né? Toda vez que você ouve uma entrevista do Bolsonaro, você vê uma pessoa inquieta, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa revoltada, uma pessoa que é como se a pessoa tivesse muita insatisfação em relação a determinadas questões. Então essa maneira que a pessoa tem, a forma de falar, faz uma diferença muito grande nesse momento, porque a maior parte das pessoas está revoltada, né? Existe toda uma discussão de revolta das pessoas, seja na questão do desemprego, seja na questão da violência, seja na questão de uma série de questões, seja em relação ao petismo, que as pessoas estão revoltadas, seja em relação aos políticos, as pessoas estão revoltadas, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas querem colocar para fora, existe uma raiva contida nas pessoas, e essa raiva às vezes a pessoa não vê num determinado candidato e vê nesse modelo. Então, é uma outra coisa que faz com que o Bolsonaro vá crescer. Uma terceira coisa que eu acho que é importante perceber nesse movimento é essa discussão da minoridade penal. A questão da minoridade penal, em vários países do mundo, você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Inglaterra, você vê isso na Europa, vários países do mundo tratam o menor em função do crime que cometeu e não da idade. Então, se o cara, por exemplo, vai lá, pega uma faca, mata a mãe, mata o pai, mata o avô, mata a avó, ele vai ser considerado uma pessoa perigosa para a sociedade, independente da idade dele. Então, você pode ter um garoto de 14 anos que mata um outro garoto de 15 anos que tem família, etc., papá, que tem que ser tratado e que tem que ser afastado da sociedade como se tivesse 20 ou 30, etc. Por quê? Se ele for solto, ele vai continuar fazendo o que ele fazia. Me parece uma coisa normal. Mas o que acontece? Quando você vai fazer essa discussão sobre a minoridade penal, isso é colocado numa caixa preta. E isso tem muito a ver com o pessoal do bolivariano, petista, esquerdopata, que colocou tudo isso assim. Quando alguém vai fazer essa discussão, a pessoa é agredida e não se abre esse debate de uma forma mais moderada. Então o que acontece? Vem uma pessoa como o Bolsonaro e coloca essa questão como uma questão central para a campanha dele. E as pessoas dizem, eu quero isso. Então não é uma questão que você vai pegar. Existe uma pauta, pessoas malignas que estão na sociedade e querendo um candidato maligno que vai fazer mal para todo mundo. Não, é uma pessoa que tem um discurso com um determinado tipo de agenda, que está quicando na sociedade e que ninguém vai colocar essa questão. Então, você vai ter também todo um debate aí sobre o período do regime militar, ou da ditadura militar, ou do golpe militar, etc., em que você teve uma narrativa que foi construída, né, nos últimos anos por um determinado tipo de coisa que era. Existiam pessoas que estavam lutando pela democracia e veio um grupo de militares contra aquelas pessoas que queriam a democracia, que queriam a inclusão social, e a partir daí criaram um regime, mataram muita gente, torturaram muita gente, etc. E aí ele vai colocar uma outra visão. A maneira que ele coloca, às vezes, não é exatamente, digamos assim, o que eu diria que seria o fato concreto que aconteceu, mas objetivamente você tinha uma situação limite em que você usou um determinado tipo de força limite, em que determinadas forças estavam em embate e que você trabalhou em função disso. Então existe uma narrativa que foi colocada, que é uma narrativa que não corresponde ao que é. Não é nem de um lado nem de outro, existe aí alguma coisa que está no meio do caminho. Então, quando você vê todo esse debate, né, essa discussão sobre maioridade penal, minoridade penal, desarmamento, questão da análise histórica sobre a situação que a gente teve de 63, 64, 65 e depois da ditadura militar, do golpe militar. Você tem esse debate. Você tem a discussão
que está quicando por aí, você vai ver que tem essa questão da segurança, ela está quicando e você não tem ninguém que vá assumir isso. Aí você tem um candidato que assume essa pauta, se assume essa agenda e as pessoas se identificam com essa agenda. Por quê? Porque se você for ver as pesquisas, a prioridade número 1 do brasileiro hoje é a questão da segurança. Quem é que está discutindo a questão da segurança? Né? O Dória está falando sobre a questão de segurança? Não, o Dória, mesmo quando ele era candidato, ele não fala sobre isso, o Alckmin não fala sobre isso, o Álvaro Dias não fala sobre isso, né? A própria Marina não fala sobre isso, não tem ninguém falando sobre isso. Então quem está falando sobre isso? Que está tocando nesse assunto. E ainda pega toda a discussão dos militares, toda a discussão dos policiais militares, o cara que vai em cada formatura, o cara vai em todas as formaturas, quer dizer, ele vai criando uma rede de apoio, ele vai criando um modelo, vai criando uma militância e aquilo vai crescendo. Quer entender o fenômeno? Vai estudar o fenômeno. Você não fica com preconceito. Então, tem toda essa agenda. Então, isso é o lado, digamos assim, da compreensão. Existe um outro lado, que é um lado problemático, na minha opinião, que é uma discussão que é a seguinte, quer dizer, então aí você vai ter toda essa discussão. Beleza. Aí qual é o problema que eu vejo aí? Quando você vai discutir, por exemplo, a questão da liberação das drogas, né? Aí o Bolsonaro é radicalmente contra a liberação das drogas. Então aí ele vai colocar isso dentro de uma outra caixa preta, que aí já é uma outra coisa engraçada, porque toda essa discussão que ele abre, essa caixa preta que ele abre, ele vai abrir uma caixa preta que as pessoas não querem abrir. Agora tem uma outra coisa que ele quer fechar e que a gente gostaria de abrir, o debate ele não, é radicalmente para fechar. Então você vê o seguinte, a quantidade, eu já conversei isso com vários policiais que eu encontro no Rio de Janeiro, quando estou fotografando, eu sento, converso, bato papo, e eu vejo com as pessoas, a gente conversa, a gente vê. Você vê, existe todo um aparato policial hoje do Estado, uma fortuna que se gasta para combater o tráfico de drogas, quando o tráfico de drogas é pessoas que querem consumir determinada coisa com pessoas que querem vender determinada coisa. Oferta e demanda. Toda vez que você tem oferta e demanda, seja na prostituição, seja na droga, seja qualquer coisa, quando você resolve proibir, você cria um problema, porque as pessoas querem fazer, as pessoas vão arranjar uma forma de fazer, você vai subir o preço, no momento que você sobe o preço, você estimula que pessoas entrem nesse negócio, e quanto mais você tiver repressão, mais violento vai ser a reação de quem está querendo vender, quem está querendo fazer esse negócio. Então a gente tem que ter outra postura em relação a isso, até para reduzir a violência. Então quando você fala em reduzir a violência, você fala em reduzir a violência aumentando o armamento, você fala em reduzir a violência aumentando o poder dos policiais, mas você não faz o debate sobre a questão da liberação das drogas. E não é um discurso esquerdopata, é um discurso dos liberais e dos libertários que diz o seguinte: se as pessoas querem consumir, deixa as pessoas consumir. Se vai ter determinado tipo de problema, a sociedade vai ter determinado tipo de problema, vamos lidar com esse problema como a gente lida com a bebida. E quando a gente faz essa discussão, que eu acho incoerente em relação à questão das drogas, é o seguinte: se as pessoas dizem assim, eu sou contra a liberação das drogas. Então, se a pessoa é contra a liberação das drogas, ela tem que ser necessariamente contra a liberação da bebida. Porque se a pessoa diz não pode fumar maconha, não pode cheirar cocaína, não pode consumir droga, seja nenhuma droga, a pessoa tem que defender também o fim da liberação da bebida. Porque não faz sentido uma coisa com a outra. Se as pessoas fumam maconha para ficar, sei lá, doidonas e bebem para ficar doidonas também, por que eu posso liberar a bebida e não posso liberar a maconha? A pessoa tem que dizer, tem que ser coerente. Olha, eu defendo o fim, a proibição das drogas e defendo agora, a partir de agora, o fim da liberação das bebidas. Não é uma discussão ideológica essa. Você vê que em 1930, quando houve esse debate nos Estados Unidos, que era proibido a bebida e depois se liberou, por quê? Porque chegou à conclusão que nada funcionava ali. Foi uma coisa prática. Então, se você vai ser coerente, se você quer ser coerente com o teu discurso, você tem que defender também o fim da liberação das bebidas. Não pode defender a proibição da liberação das drogas e manter a proibição das bebidas, porque é um troço incoerente. Então você vê também na Argentina o Macri falando, que o Macri defende também a maneira que ele defende a proibição das drogas, né? E a pessoa fala, mas a gente vai liberar as drogas, as pessoas vão ficar viciadas e tal. As pessoas já ficam viciadas independente de qualquer coisa, e se não ficam viciadas nas drogas, começam a beber. A pessoa que tem tendência a
a se viciar é uma pessoa que tem tendência a se viciar independente de qualquer coisa, seja no jogo, seja na droga, seja no sexo, seja qualquer coisa. A pessoa fica viciada em videogame, teve gente que já teve até problema, até morreu por causa de ficar jogando videogame. Quer dizer, compulsão é uma compulsão geral, então a gente vai ter que jogar isso de uma maneira aberta. Então, quando você vê esse debate, você vê um debate em que você tem uma agenda, no caso do Bolsonaro, tem uma agenda que ele faz determinadas coisas que vai na direção de determinadas coisas que a sociedade quer, né? e reforça determinadas coisas que a sociedade também acha que é positivo, e aí fala que a gente vai aumentar, vai reduzir o problema da segurança, quando você, na verdade, boa parte do aparato policial hoje, em vez de estar investigando crime, em vez de estar investigando sequestro, em vez de estar investigando assassinato, em vez de estar investigando estupro, está todo mundo voltado para o combate da droga, quando a pessoa diz assim, você está perdendo tempo, a pessoa é estuprada na rua, é assassinada na rua, e a maior parte do aparato policial não tem condição de analisar aquele problema, porque está todo mundo investigando problema de droga quando as pessoas querem consumir. As pessoas não querem ser estupradas, as pessoas não querem ser mortas, as pessoas não querem ser assassinadas, as pessoas não querem ser sequestradas. E as pessoas querem se drogar. Então deixa as pessoas que querem se drogar e vamos impedir os crimes mais graves em função dessas coisas. E aí então você tem um discurso que é contraditório, né? E aí tem outras coisas também, mas aí são questões mais profundas, aí são questões mais genéricas, né? Essa questão do aborto, por exemplo, que é uma discussão. E aí tudo bem. Aí você tem uma coerência, você é contra o aborto, você acha que por uma série de motivos você é então. Eu digo, você pode ser a favor, você pode defender isso na sua família, mas não numa questão geral. Eu, quando falo essas questões todas, tanto a questão da droga, até a questão do desarmamento, a questão toda, a gente podia criar um modelo tipo americano, de federação para valer, e cada estado define o que acha melhor para o seu estado, você dividindo, né, esse problema e cada população considerando aquilo que acha melhor, e você tem experiências acontecendo diferentes, e aí você vai poder medir, né? Então você desarmou em tal lugar, você aprovou o aborto em tal lugar, você liberou a droga em tal lugar, e você faz a experiência e vê o que aconteceu com a experiência um do outro, um proibiu, o outro não proibiu, e aí você tem um processo muito mais de debate do que impedir que as coisas aconteçam, que essa discussão aconteça. Então, para fechar, eu acho que quando as pessoas combatem o Bolsonaro, as pessoas combatem o Bolsonaro, né, sem informação de quem realmente é o Bolsonaro e por que ele cresce tanto. Então as pessoas precisam entender, e se as pessoas querem uma coisa, algo, né, um candidato diferente dele, as pessoas têm que entender por que a população está aceitando uma determinada agenda, né, e como é que ela poderia aceitar uma outra agenda um pouco mais moderada, e talvez uma agenda que possa ser mais liberal ainda, ser mais interessante ainda, com mais possibilidade de fazer uma mudança mais ampla no Brasil, se as pessoas conseguirem entender e não ficarem com os preconceitos que as pessoas acabam tendo. Eu, particularmente, não tenho esses preconceitos, eu percebo. Acho que o governo do Bolsonaro é um governo que vai ter muita dificuldade, mas não vejo essa catástrofe toda que as pessoas colocam. Que as pessoas que ele vai matar os pobres, que ele vai criar uma ditadura militar no Brasil, que ele vai matar os homossexuais, que ele vai fazer isso. Não vai fazer nada disso. Vai ser como a que a gente está tendo aqui no Rio, um governo parecido com o do Crivella, que é um governo que não tem grandes inovações, não tem grandes mudanças. Pode ser que me engane, ele está falando aí de colocar liberais da economia, etc. Tal. Pode ser até que seja um governo inovador. Dificilmente vai ser um governo como eu vejo, como o caso de São Paulo, um governo criativo, um governo inovador, um governo cheio de propostas, cheio de ideia. Não vejo isso nesse candidato, mas vejo uma agenda que está aí caminhando numa determinada direção que as pessoas estão querendo discutir. Então ele tem um mérito, sem dúvida nenhuma, de abrir determinados debates que estavam numa caixa preta, que estão sendo abertos, e daqui para frente não vão ter mais condição de você voltar para a caixa preta, né? São coisas que estavam fechadas e estão se abrindo. E eu acho que é isso que interessa ao Brasil hoje. Um debate aberto para a gente sair desses preconceitos de que determinados debates não podem acontecer, porque isso, porque aquilo. Não, vamos discutir tudo, vamos avaliar tudo e vamos ver o que é melhor para as pessoas. As pessoas querem melhorar de vida, sempre querem melhorar de vida. E quanto mais a gente discutir propostas em relação a isso, melhor. É isso aí, fica ligado, curtiu o vídeo, curte, gostou do canal, segue o canal, aperta o sininho, notificação, e avisando para a galera que o livro Administração 3.0 já está sendo
vendido nas livrarias e já tem e-books nas principais lojas do ramo. Fica ligado.